Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 24 de junho de 2011, é sexta-feira. O verbete é o 1970, 6 páginas, 48 elogias e 23 máximos. Eu chamo a atenção que a seção lá do detalhismo, aquela divisão, tem 15 máximos. O tema é consins-solução. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana Cristina, que está ali hoje, assessorada por 2 professoras aí seriamente. Definição. A consins-solução é aquela pessoa liberta de auto-reivindicações egóicas, vivenciando lucidamente o sinergismo evolutivo, a autodisponibilidade assistencial, expertise traforística, nos esforços diuturnos voltados à identificação, análise e resolução de situações, problemas, surgidas nos contextos sociais ou parassociais nos quais se insere. Agora, a autopensionização libertária. A compreensão teática da autodisponibilidade interassistencial. O altruísmo potencializado pelos autotrafores. O entendimento gradativo da convivialidade interassistencial. A autoabnegação cosmoética invisível. O talento para antever as necessidades e oportunidades. A função de bombeiro diante do binômio fofocas e intrigas. A autossuperação dos contrafluxos e gargalos evolutivos. A autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída. A convivência inevitável com as consins e consciex baratrosféricas. A inspiração do amparo de função no momento crítico. A transformação dos vínculos bélicos do passado em vínculos de afeição sincera. Eu só li um pedaço aqui, porque só a fatologia tem mais de 20 linhas, para vocês terem uma ideia. Agora, na argumentologia, na divisão argumentologia, tem um tópico sobre tipologia, com 15 tipos de saídas ou falsas soluções, ainda presentes na memória ou na vida humana, a serem repudiadas pelas socins, com vistas à evolução planetária. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos abridor de caminho, assistência inegóica, evolução da autolucidez, liderança pessoal e oportunidade de ajudar. Frase enfática. A consins-solução demonstra a autodisponibilidade assistencial diferenciada ao antever necessidades, avaliar riscos e criar soluções inovadoras, eficazes na decisão de impasses e conflitos. Você já vivencia lucidamente a autodisponibilidade interassistencial? Você se considera consins-solução? Em qual nível de desempenho? A bibliografia, nós lembramos que tem 3 fontes, e a webgrafia tem 5 fontes. Agora, eu quero lembrar que na antonímia já começa por consim-problema, que é o contrário da consim-solução. Agora, nós temos aí questionamento. O senhor frequentemente refere-se à racionalidade, à lógica e ao conteúdo, sendo elementos que são em si mesmos superiores por natureza a outras formas de apreensão do real. Isso é racionalismo ingênuo, ou seja, a confiança exagerada na razão sem um exame prévio de sua disponibilidade e limites. Olha, eu confio muito em você, vejo que você tem 19 anos, então respeito muito e vejo que você está num bom caminho e está estudando. Ele é estudante de filosofia da Universidade Federal do Ceará. Mas, olha, para mim estudo é a vovozinha. Está faltando uma coisa para você antes de terminar o que você leu, que você escreveu. Falta parapercepciologia. Com a parapercepciologia, você checa tudo e sabe se a coisa é certa ou errada. Agora, para isso, tem que viver. Você precisa disso. Só filosofia não vai encher o buraco de dente do seu destino, não. Eu preciso ser mais do que isso. Filosofia, buraco é mais embaixo. O negócio é bobo. Tem coisa muito superior a isso. Nós falamos em holofilosofia, devido ao processo da parapercepciologia e a multidimensionalidade. Então, ele fala aqui. Faço aqui uma crítica filosófica à conscienciologia. Acho que a conscienciologia precisa de bons filósofos. Aí está combatendo aqui o Arlindo e o Chaslaves, que
e aquele outro nosso amigo também, que é especialista, que venham articular os conceitos que ela utiliza para produzir sua concepção ontológica do mundo. Poderia definir que o senhor entende por razão e me dizer que acha que a razão é capaz de conhecer o real de maneira que ele é em si mesmo e por quê? Divida para percepciologia. Você não tem retrocognição? Olha, vê se você cresça e apareça. Por enquanto é muito pouco. 19 anos, está falando de filosofia em cima da gente? Dá até pena. Mas agora, ó, respeito muito você, achei você bacaninha. Pode mandar o que você quiser, critica à vontade, que nós gostamos muito de crítica. Agora, qualquer coisa, apareça aqui que eu vou te dar um banho de loja de debate. O Valdo, ele falou quem é que engole o outro. Em matéria de lucidez. Em nome da filosofia, a filosofia mexe com tudo. Então ele não pode falar que... Agora, a razão... começar a falar muito em ontologia, milhão de coisas, é tapiação. Isso aí é encheção de linguiça, que é próprio da filosofia. E a fonte eu quero ver vivenciar o negócio. Vamos ver o estado vibracional, ver a energia, ver como é que é, o que é que se passa, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Essas são as respostas que ele tem que dar para eu respondo para ele que as fontes do conhecimento são experiência e a razão. Como que ele não dá importância para a razão? Agora, ele está achando ruim a razão. Mas veja, a maioria dos filósofos, seus colegas lá e seus professores, são todos teoricões. Eles não têm vivência da realidade real, multidimensional, da consciência deles. Então, como é que fica? Filosofia, companheiro, é uma pena, mas... Viu? É o curso pré-maternal. Nós já passamos um pouquinho disso, pelo menos já estamos no primário, ou secundário. Agora aqui, o senhor já falou várias vezes que uma das coisas que o EV faz é aumentar a sinalética. Porém, há dias em que surge no meio da manhã e dura o dia inteiro um barulho tipo zumbido nos dois ouvidos, parecido com aquele que temos após sair de uma festa. A princípio não noto nenhum ex-pensene. Pode haver uma sinalética quase que permanente? Não, isso aí é processo patológico. Tenho certeza que não se tratar de nada orgânico, pois sou jovem e ouço muito bem. O que fazer quando isso se torna incomodativo? Isso é assédio. Começa a trabalhar com estado vibracional para você ficar livre disso. Uma pessoa que começa a ter zumbido dos dois ouvidos o dia inteiro, o que é isso? Isso aí, nem eu que tenho acidente, que passei em coma uma semana, que tenho no ouvido, eu tenho, né? Tinitos, ou tínitos, como o povo gosta de falar, né? O zumbido, eu não tenho isso. Isso é assédio. O senhor já falou que nunca perdemos a individualidade, mas quando nos aproximamos de um patamar mais evoluído, não há uma unidade ou semelhança na cosmoética, na assistência e na forma de pensar. Você há de ver como é que eu tenho semelhança aqui com um monte de gente, e uns têm comigo aqui. Todo mundo é assim. Certos níveis. Não seria isso uma forma de perder uma individualidade? Não. Pelo contrário, se amplia a individualidade. Devido ao processo da cognição, são os cons. Você tem os cons magnos, a sua cognição se amplia, se ajuda mais os outros. Pois evoluímos todos em direção no mesmo caminho. E daí? E daí? E os serenões, às vezes, ó, você que é uma moça, já pensou que às vezes tem um serenão que foi seu marido há 1 milênio, 2 milênios por aí, que hoje ele é serenão, e você continua com essas pesquisas aí de pré-serenona. Pensa bem isso, como é que é. Como é que é? Vamos crescer. Você é capaz de crescer acima da média do seu grupo evolutivo constituído por milhões de consciências. Pense nisso. Agora, para você, poderia explicar em tecnologia, página 25, a técnica do algoritmo? Alô? Bem, a técnica do algoritmo, ela é utilizada como um método de solucionar problemas, porque ela permite colocar os passos de um problema, todos de uma forma clara, uma sequência lógica de passos que se deve dar até chegar à solução de um problema. Então, é uma técnica utilizada em vários segmentos aí, tanto de empresas, como em nível de educação, ou de várias áreas do conhecimento humano, utilizam essa técnica. Ok? Eu quero ainda lembrar ao nosso amigo de Ipanema, lá no Rio, que perdeu a mãe. Ela dessomou.
Deixa ela agora em paz. Pelas suas coisas que você perguntou aqui, o que você deve fazer é a questão número 1 e esquecer a número 2. Ela não é consciência familiar, não, e isso não é bom, porque senão acaba virando, às vezes, assediadora da família. Deixa ela em paz para ela seguir a vida dela. É a melhor coisa que você pode fazer. Uma outra coisa, eu estou aqui com 2 DVDs, ou DVDs, né? Como a turma gosta de falar. O primeiro é o seguinte, lançamento do livro Onde a Religião Termina, Marcelo da Luz, na livraria Saraiva, em Belo Horizonte. E o segundo, palestra pública Onde a Religião Termina, professor Marcelo da Luz, em Belo Horizonte. São 2 DVDs. Eu ainda não vi, vou levar para ver, porque eu quero ver com calma as coisas que ele andou falando, que é muito interessante. Agora, é o resumo das coisas do livro, tem tudo aqui. Eles colocaram isso lá em casa. Eu não sei como é que é, eu não sei o preço, ninguém falou nada. Alguém aí sabe o que se passa com isso? Não. Deve ser da Editagem, porque o negócio está escrito aqui, tudo é da Editagem, mas eu não sei. Tem gente da Editagem aí agora? Não, né? Tem, mas é sobre o quê? Eu sou da financeira da Editares. Pois é, deve ser Editagem. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês sabem que ontem nós tivemos aí aquela reunião do 3º Encontro Internacional dos Voluntários do IPC. Eu estive lá. Agora, ó, estou impressionado com o material do IPC. Tem um monte de universidade que tem por aí, ou faculdade, que não tem as coisas que nós já temos hoje na Conscienciologia. Nós estamos mais aqui do que certas faculdades. O processo do kit que eles deram é riquíssimo, tem um monte de coisa ali dentro. Agora, ó, isso aqui é violento. Ó, são 5 volumes encadernados aqui sobre o Manual de Apoio ao Professor do curso de Assistenciologia, volume 1 até o volume 5, cada um tratando de tema diferente. Gente, isso aqui é de cair o queixo. Tudo às claras, tudo didático. Negócio impressionante isso aqui. Mas essa já é a 2ª edição, o povo já cresceu. Também, né, o estudo está com 23 anos. Uma faculdade com 23 anos já está doutora no assunto. Já é hora mesmo de apresentar isso. Mas, olha, isso aqui é impressionante. Eu vou deixar isso aqui aí no meu material para qualquer debate. Eu estou até com vontade de deixar aqui. Ô Pedro, acerta isso aí para mim, deixa aí. Isso aqui eu acho que é bom. Agora, ó, é de professor isso aí, não é só aluno, não. Vamos entender bem como é que é. Vale a pena ver esse processo, que o negócio é muito sério. Está muito bem feito, distribuído. Nada como experiência uma em cima da outra, e acumular experiência. Isso aí é acumulação de vivência, do ponto de vista técnico de assistência. Negócio seríssimo para nós, é TARES. TARES. Pensem nisso. Agora aqui, mais um. Há alguns anos estudo a Conscienciologia, porém, somente agora comecei a me posicionar. E de vez por todas, a aplicar as técnicas, trabalhar com as energias diariamente e engajar na autopesquisa. Neste momento, estou na fase de me livrar de bagulhos energéticos. Está para você. Agora, tem algumas camisetas de futebol e outra de marca de cerveja. Seria mais cosmoético doar essas roupas que estão vinculadas ao holopensene do fanatismo, a pessoas que não têm o que vestir? Olha, aí é um processo de você ver a sua turma, né? Olha bem a assistência. Nesse caso, estaria influenciando essas pessoas a entrar nessa pensenidade? Não há dúvida, né? Mas, vê o que você faz. Marca de cerveja, isso aí você deve dar um jeito. Não deve passar para frente, não. Camiseta de futebol, a gente ainda aguenta, né? Seria melhor destruí-las antes de jogar fora, para que ninguém possa usar, sendo que, nesse caso, deixaria de auxiliar quem não tem o que vestir? Olha, depende. Por que é que você não compra o correspondente? Aí se dá. E depois você acaba com as camisetas de marca de cerveja. Essa de marca de cerveja serve para limpar chão. Enxergão, que chama isso. É uma boa, não é? Vocês não acham? É uma boa. Seria bom. Agora, compra e coloca lá para você ficar com a consciência tranquila, né? Compra algum cobertor, agora que está começando a fazer frio, isso é bom. Eu não sei de onde ele é, mas deve estar fazendo frio, porque o Brasil entrou, faz 2 dias que nós entramos no inverno, de modo que vale a pena. Ô João, eu entrego você a Cristina, está aqui. Cristina, na página 24, na fatologia,
na sexta linha, de baixo para cima, está ali no final da linha, o autoabertismo quanto aos avanços da ciência. Você pode falar no contexto do verbete? Esse é um item que eu acho muito importante, porque nós estamos falando aqui de uma Consim, que uma das qualidades que ela tem é um especialismo, uma expertise traforística. Então, uma pessoa que se dispõe a estar atualizada do ponto de vista da cultura, da informação que ela tem, ela precisa ter uma abertura pensênica para todos os avanços tecnológicos que tem por aí, né? Porque não dá para a gente imaginar que uma pessoa possa ficar antagônica a certas tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, um caso que se vê muito. Então, a pessoa ela ouviu falar que a transgenética é uma coisa que causa problema e ela fica totalmente desfavorável a qualquer coisa que se relacione a essas técnicas, a essas tecnologias de DNA recombinante, por exemplo. No entanto, essa tecnologia ela traz uma imensidão de benefícios, que não só agora estão sendo utilizadas, mas benefícios para o futuro, aqueles que ainda não foram explorados o suficiente. Então, é sobre isso que eu quero chamar a atenção aqui, que, lógico que existe sempre um lado negativo nas novas tecnologias, porque, como são coisas novas, ainda causam problemas inicialmente. Mas a gente tem que sempre ter aquela visão para diante de não tentar nem pensenicamente inibir esse tipo de avanço. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção aqui. E a própria pessoa, se ela quer se manter atualizada em relação às coisas, à vida que a gente está tendo, ela precisa aderir às tecnologias recentes que vêm aparecendo. Um outro exemplo disso é essa fobia que algumas pessoas têm aos instrumentos eletrônicos novos que surgem, né? Então, a gente poderia classificar nessa mesma categoria de coisas. Então, lógico, tem coisas que são supérfluas, mas tem coisas que mesmo as pessoas de mais idade têm que se adaptar, porque daqui a pouco a gente não pode mais viver sem certos aparelhos, por exemplo. É nesse sentido que eu chamo a atenção. A solução pode começar a aparecer por aí, né? A solução é o autoabertismo pensênico, tá? Para admitir, para assimilar essas novas tecnologias, esses avanços da ciência, né? Lógico que ficando atento àqueles pedágios inevitáveis de qualquer área da ciência, né? Que são os erros que vão acontecer, os equívocos, né? Os acidentes, isso acontece, isso não tem como evitar quando não se conhece um assunto. Mas tem que manter esse abertismo. Para o próprio autodidatismo da pessoa, ela não pode ser uma pessoa fechada à informação nova, né? Cristina, obrigado. Na página 24, Fatologia, a quinta e a sexta linha, de cima para baixo. O talento para antever as necessidades e oportunidades. Lembrem que a gente está falando de uma consim-solução, né? Essa personalidade, ela tem que ter uma certa capacidade, se ela quer conseguir solucionar problemas, ela precisa ter, por hábito, um planejamento e uma reflexão a respeito das coisas, de forma que ela consiga projetar ou fazer a prospectiva de tal modo que ela consiga evitar certos problemas. Isso, antevendo necessidades e antevendo oportunidades. Um exemplo disso, a gente poderia colocar, quando se organiza um evento, por exemplo, desses nossos, dentro da Conscienciologia, principalmente quando se vai para fazer um evento numa cidade diferente, uma itinerância, né? Quando se organiza um evento desses, nós temos que levantar todas as situações que podem acontecer, calçar todos os problemas possíveis, levantar tudo que vai ser necessário e ver quais são as oportunidades de esclarecimento que podem surgir ali. E as oportunidades que surgem de ampliação do próprio trabalho à medida que se executa esse trabalho. Então, é nesse sentido. Uma pessoa que ela está atilada a essa condição
de buscar a solução das coisas, ela fica sempre atenta. Ela tem essa hiperacuidade constante em relação às coisas. Agora, a última coisa, o paradoxologia, esse primeiro paradoxo, o paradoxo da geração de soluções originais a partir de fatos corriqueiros. Esse é um traço, digamos assim, ou uma característica, por exemplo, daquele inventor, das pessoas que geram ideias originais, das pessoas inovadoras que criam coisas novas. Então, essas pessoas são aquelas que conseguem olhar para aquilo que todo mundo está enxergando, né, que é corriqueiro, conseguem fazer associações de ideias inéditas e conseguem criar uma coisa a partir daí que ninguém viu, que ninguém percebeu. Às vezes, são soluções assim que vêm a resolver um problema imenso e que estava à frente, né, de todo mundo e ninguém viu. Correto, obrigado. Cristina, aqui no ar, por favor. Na fatologia, página 24, terceira linha. A autoabnegação cosmoética invisível. Você poderia ampliar? Sim. Essa autoabnegação, novamente, esse item ele é abordado na exemplologia. Você vai ver que a gente fala sobre um tipo de consciência-solução sutil e um tipo de consciência-solução anônima também. Então, fala daquelas pessoas que praticam atos assistenciais, que resolvem problemas que podem ser desde problemas pequenos até coisas muito grandes, muito complexas, e ninguém vê. Elas fazem isso quietas, né, caladas, de uma forma discreta. Então, essa é a assistência invisível que eu falo, né? Essa é a autoabnegação, porque a autoabnegação nada mais é do que o altruísmo, do que um desprendimento em relação às necessidades das pessoas que nos rodeiam, né? Mas feito de uma forma discreta. Ok, mais uma coisa aqui na parafatologia, na quarta linha, atares antipática com repercussões multidimensionais. Sim, porque toda atares, principalmente quando ela é antipática, e frequentemente ela é, a consequência direta é que aquele que está fazendo atares, ele recebe digamos assim, a enxurrada das consciências que não estão gostando daquele esclarecimento. Então, é inevitável que a pessoa, no momento que faz essa atares antipática, carregue consigo algumas consciências que precisam ser assistidas. É nesse sentido, é esse refluxo que ocorre quando se faz essa atares antipática. Isso tem a relação, inclusive, com esses itens que vêm em seguida, né? A suportabilidade da condição de porta-assistidos extrafísicos, né? Tem relação com isso aí. Ficou claro? Não sei se... Cristina, aqui no ar. Obrigada, Cristina. Ficou assim. Cristina, aqui na terceira linha, de baixo para cima, na fatologia, a infiltração cosmoética nos ambientes sociais problemáticos. Queria entender um pouquinho mais sobre isso. Até que ponto é cosmoético você deve ter um time, né, nesse processo? Aí tem que usar de muito discernimento. Quer dizer, essa pessoa ela tem que ser muito lúcida, por isso nós estamos falando de uma consciência que é lúcida, veja bem, essa é uma das características. Então, ela tem que usar de toda a lucidez da cosmoética, do autodiscernimento, para não ser engolida por holopensene negativo. Agora, ela é infiltrada ali na condição de fazer alguma cisão daquele processo patológico que está acontecendo, né? A ideia é essa. O exemplo o próprio professor Valdo sempre fala do exemplo dele, né, de como ele foi infiltrado cosmoético dentro do espiritismo, né? Agora, gente, eu queria chamar a atenção, examinando aqui, de um ponto de vista hermenêutico, determinados dados aqui do texto dessas 6 páginas que a Cristina escreveu, nós vamos ver que a consciência-solução ela se refere a uma porção de coisa da própria consciência. Então, eu vou ver para vocês. A libertação de autorreivindicações egóicas.
é a alta abnegação cosmoética invisível. O autoabertismo aos avanços da ciência. A autossuperação dos contrafluxos e gargalos evolutivos. Um autofoco dirigido à solução e não ao problema. A autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída. A autolucidez junto com a autodisponibilidade assistencial. A flexibilidade autopensênica. O autodidatismo ininterrupto e a alta adequação às novas tecnologias. Por aí vocês veem uma dúzia de condições que dizem respeito à pessoa, devido ao processo do autoesforço. Quer dizer, indiretamente você fez aqui uma listagem do processo, está tudo nos lugares certos, falando com detalhes sobre isso. Isso aí esclarece bem o processo, o que é a consim-solução perante a consim-problema. Entende? Muito bom. Pergunta aqui no ar para a Cristina. Não poderia uma sugestão na fatologia entrar a visão empreendedora? O que você acha disso? Se poderia ampliar? Sim, a visão empreendedora entra nisso, sim. Né? Agora, desde que seja cosmoética. Então, veja bem, não sei se vocês perceberam, mas essa consim-solução, ela tem 3 elementos que são indispensáveis para considerar, para ser aquilo que eu considerei consim-solução. Primeiro, ela é lúcida. Tá? Segundo, ela é autodisponível do ponto de vista assistencial. Terceiro, ela tem algum trafor, pelo menos alguma especialidade, pelo menos alguma coisa que ela faz muito bem, né? Uma certa habilidade. Certo? Então, o empreendedorismo, ele entraria já numa dessas habilidades. A pessoa que é empreendedora, ela tem já uma dessas condições. Mas aí é indispensável que ela seja autodisponível assistencialmente e que ela seja lúcida, porque senão ela pode ser uma empreendedora anticosmoética, concorda? E aí ela não será uma consim-solução, ela será muito mais uma consim-problema. Cris, aqui na página 25, ciclologia, podia falar um pouquinho na última ali, o ciclo, recebimento, retribuição? Sim, veja, nós estamos falando de alguém que tem trafores e que está aplicando esses trafores em benefício dos outros. Se ela tem esses trafores, se ela tem algum talento, alguma competência, é porque ela recebeu muito também, né? Senão ela não teria desenvolvido isso. Então, no momento que ela se torna essa consim-solução lúcida, ela passa a retribuir. É a grande oportunidade dela de fazer as retribuições de tudo aquilo que ela conquistou ao longo das existências dela, e é o grande momento aí, indo um pouco além da tua pergunta, mas que muitas vezes eu cito aqui no verbete, é de fazer os resgates holocármicos, de limpar as assinaturas pensênicas do passado. Não? Obrigada. Aqui, ó, muito sério isso aqui. Na posição de consim-solução, no âmbito familiar, nuclear, tento solucionar problemas atípicos e parapsíquicos ocorridos comigo e com meu irmão. Essa situação não é fácil, devido à limitação da mesologia da SOCIM, que meu irmão gêmeo ainda não conseguiu superar. Tento passar meu exemplarismo, mas, mesmo assim, tem sido difícil ajudá-lo. De que maneira melhorar essa atuação interassistencial sem ser estigmatizado de o maioral? Olha, eu posso te dizer o seguinte, é lógico que eu não vou dar uma receita, mesmo porque eu não entendo o contexto seu exatamente. Mas eu vou dizer como é que eu faço, porque esse verbete, no meu caso, surgiu justamente por uma questão familiar. Foi aí que eu me dei conta dessa condição. Isso aconteceu alguns anos atrás. Tá? Então, o que eu percebi? Eu não sei qual é o seu nível evolutivo, mas se for um pré-seranão, como a média que está presente aqui, o que eu posso dizer? A ajuda que a gente pode dar é estar nessa autodisponibilidade existencial.
E aí passa por compreender o que seja ser autodisponível. Porque a pessoa pensa que ajudar o outro, que ser disponível, é ir lá e fazer uma ação que ela imagina que seja a melhor para aquele grupo, para aquela pessoa. Mas não é bem assim. Quando nós estamos no nível de pré-serenão ainda, do desperto para cima, eu acho que a coisa muda. Mas até pré-serenão, nós não temos a visão de conjunto para saber exatamente o que é o melhor que se pode fazer. Então, aí o ideal é se manter aberto para receber os insights que vêm dos amparadores e se manter pronto para fazer aquilo que for necessário, ou seja, aquilo que surgir no momento que você perceber que é o melhor para aquela situação. Não é aquilo que eu acho que é melhor para o outro, mas sim aquilo que surge no contexto. Então, para conseguir fazer essa leitura, tem que aprender a fazer uma coisa que eu chamo, e eu acho que você falou aí, que é capaz de fazer, que é a leitura, que é a escuta parapsíquica, e a escuta fraterna também. Certo? Então, muito mais do que... Está certo em tudo isso. Agora, a coisa mais séria aí é que eles são gêmeos. É a gemelidade. Isso aí é impressionante. Não é todo gêmeo que tem essa idiosincrasia e... Né? Se são gêmeos, ele teria que estudar também muito isso, esse processo da gemelidade, sendo essa antipodia, o antagonismo entre a gemelidade, entre os dois gêmeos. Isso aí é muito mais sério, por isso que eu estou falando que é sério. O rapaz é irmão dele, gêmeo, gemelidade. Gente, isso não é sempre. Os gêmeos geralmente são mais ou menos afins, etc. Agora aqui não. Filosoficamente, ou quanto às premissas básicas da ideia, são diferentes. É isso que ele está chorando as mágoas. Ele sempre escreve esse aqui. O outro nunca tocou nesse assunto conosco, não é dessa área. Mas não é interessante aí pensar o negócio da gemelidade e ajudar o homem. Uma hora, se você aparecer por aqui, você me avisa sobre o processo do seu irmão gêmeo. Eu desejaria conhecer ele aqui, para ver. Estudo de gêmeo é um dos negócios meus desde a minha infância. É o problema da superdotação e a gemelidade. Cris, vou fazer aquele clichê, show, verbete. Muito bom. Eu queria aquilo que eu comentei com você antes aqui do início da tertúlia. Eu acho muito pertinente nessa tipologia você acrescentar a pseudo-solução para a criminalidade aparente, a justiça com as próprias mãos, porque no caso lá do Cristo Espera por Ti, que eu te citei, aquele linchamento teve decorrências grupo kármicas muito sérias para nós até hoje. Então, como aquilo é um fato real, aquilo interfere hoje na nossa vida aqui. Tanto é assim que a gente precisa fazer um filme para fazer a retratação disso tudo. Entende? Porque aquilo não é ficção romanesca, aquilo é uma realidade que nos diz respeito de forma direta. Então, eu acho que essa reflexão ela é muito séria, que às vezes aquele ato não precisa de ser um linchamento, mas a justiça com as próprias mãos para o pseudo-erro de alguém pode estar reverberando na nossa vida até hoje em função de um erro na hora da abordagem, que é uma pseudo-solução. Na época, solucionou. Não, eu concordo. Hoje, um problemão. Então, esses vamos dizer, são soluções muito mais complexas, que elas vêm entremeadas nessa fieira de vidas nossas, né? Existem as aparentes, que estão aqui, bem claras, e outras muito mais complexas, sofisticadas, que são essas que a gente está vivenciando hoje. O que você acha? Não, eu acho que está perfeita a ideia, e a gente poderia encontrar mais uma dezena delas aí, desse tipo de equívoco em relação à resolutividade. Né? Agora, o que eu quis chamar também a atenção com essa listagem aí, foi porque eu coloquei exemplos que são mais crassos, assim, mais óbvios e que todo mundo já conhece, até a maioria das pessoas conhece esses aí. Mas o que eu quis chamar a atenção é o fato de que se a consciência consegue se enganar para cometer erros tão grosseiros, imagina aqueles que a gente faz a todo momento, sutis, e que a gente não chega a se dar conta e acha que está solucionando.
Erros que aconteceram há muito tempo, que a gente pensa que já passou. Também. E, no entanto, eles estão ecoando sobre a nossa vida hoje, criando um problemão ainda grupal nesse sentido. Eu observei também que você fez diversas conexões com a criatividade. Você faz aqui na binomiologia, em todos eles aqui, eu vi algum chamado para a questão da criatividade. Você pode falar sobre isso? Criatividade, vitimização, quer dizer, a ausência de criatividade quando a pessoa se vitimiza e ela não busca soluções. Você pode comentar? Certo. Eu não fiz relação com a vitimização. A vitimização é um dos elementos, sim, ela é um dos elementos. Mas, em relação à criatividade, ela diz mais respeito aos tipos de raciocínio que levam ao acesso à ideia nova, né? A verponologia. Então, que tipo de raciocínio é esse? Existe um tipo de raciocínio que se chama o raciocínio lógico, em que a pessoa quer chegar a um determinado ponto, a uma solução de algum problema, e ela segue um processo lógico, um caminho lógico, em que uma coisa deriva em outra, e assim por diante, e chega lá até a solução. É um caminho mais ou menos reto. Isso se chama, e está ali citado em alguma desses locais, eu não sei onde, no raciocínio convergente e raciocínio divergente. Então, esse raciocínio convergente é o raciocínio lógico, né? Que é um tipo de raciocínio muito importante para se chegar à solução de problemas. Mas tem um outro tipo de raciocínio, que é o raciocínio divergente, que é esse do processo criativo, que é igualmente importante. Nesse tipo de raciocínio, a pessoa não segue uma sequência lógica ou passos lógicos. Ela por exemplo, o brainstorm, é o processo do brainstorm, em que ela acessa alternativas, soluções alternativas que, à primeira vista, podem nem mostrar qual é o seu valor ou que a associação tem com aquele problema, né? Mas que depois, utilizando o raciocínio lógico para análise, vai mostrar qual é a importância. Tem um verbete na enciclopédia chamado raciocínio polifásico, que mostra, de certa forma, a junção dessas diferenças de pensanização. Então, o ideal é que a pessoa tenha as duas formas de raciocinar, a lógica e essa mais criativa. Aí ela vai conseguir ideias inovadoras e ideias importantes do ponto de vista da cientificidade, entende? O que um grande pesquisador, um cientista faz quando ele consegue uma dessas invenções originais é utilizar os dois tipos de raciocínio, ele não usa um só. Que eu vejo que aqui uma das vezes você uniu o bom senso com a criatividade. Exatamente isso. Você uniu o bom senso, que normalmente é um raciocínio lógico mais linear, que normalmente ele é menos rico em termos de criatividade. Agora, o bom senso ele tem mais relação com o discernimento também, com o autodiscernimento, que é muito importante, que tem a ver com o raciocínio lógico. Mas, veja, só criatividade sem discernimento não resolve também nada. Não adianta. Porque, senão, a pessoa acaba caindo num processo artístico, por exemplo. É a criação artística. Ou emocional. É a captação psicossomática. Entende? Sem o raciocínio lógico, ela pode ficar parada, estagnada num processo desses. Agora, por outro lado, eu vejo assim que há uma preocupação geral das pessoas de serem originais, delas serem criativas. Tanto que, quando fala do Congresso de Verponologia, todo mundo treme na base, fala, nossa, o que eu vou falar? Eu não escrevo porque eu vou falar a mesma coisa que todo mundo já falou. Muita gente usa esse argumento, é muito comum. No entanto, eu vejo que, sem passar por esse caminho aqui de ser uma solução, dificilmente a pessoa se torna criativa. Porque a vitimização, ela empobrece a criatividade. Ela não permite a pessoa não se considerar uma solução e sim um problema, ela automaticamente ela empobrece o raciocínio lógico e até esse pensamento divergente que você fala. Eu até não tinha feito essa associação, acho bem interessante com a vitimização. A vitimização eu abordei mais no sentido de que a pessoa que está auto-vitimizada, ela não pode ser solução porque ela está centrada em si mesma. Ela não encontrou solução ela nem não para enxerga, ela, né? Mais para o resto. Primeiro por aí, não encontra nem para si. Segundo, ela não tem abertura pensênica, gente. Como que ela vai acessar ideias diferentes? Como que ela vai conseguir associações de ideias inéditas se ela não sai do mundinho pequeno dela?
Eu vi uma associação muito interessante entre os últimos verbetes apresentados, que é o contragolpe evolutivo, a antivitimologia e o seu, que parece que está numa sequência que leva à verponologia, ou seja, sem percorrer esse caminho, dificilmente a pessoa vai ter uma ideia inspiradora. Esse étincellement que você falou aqui, da pessoa brilhante, não vai ter. A verponologia, a pessoa não fica parada e cai de paraquedas uma ideia original na cabeça dela. Ela faz um caldo de cultura com todos esses movimentos e eles é que vão fazer eclodir uma solução criativa. E foi interessante que eu ouvi teu comentário no verbete de ontem, da Adriana, e também em relação àquele do César, que é o contragolpe, e eu fiquei pensando em relação ao meu, porque eu também fiz essa associação, de que, por exemplo, o contragolpe, ele é mais ou menos assim, simplificando e usando de um coloquialismo, é fazer a limonada do limão, né? Isso. Aí eu fiquei pensando que a Consim Solução, ela é o espremedor do limão. Entende? Ela não é a limonada, ela é a pessoa que vai lá e espreme. O tertuliário é espremedor de cérebro. Olha lá fora que até parece um espremedor, né? É de propósito. Tenho 55 anos, mas apesar da minha idade, tenho pensado em fazer vestibular para a medicina. Ok, vamos em frente. Hesito porque há tanto que se estudar na conscienciologia e me parece que estudar medicina não me deixaria tempo para a conscienciologia. Existem meios de se conectar os dois estudos? As ideias conscienciológicas poderiam funcionar de checklist questionador dos conceitos médicos? De que maneira conectar ambos conhecimentos? Olha, primeiro eu quero lembrar o seguinte, 55 anos, você está com 55% da vida humana, porque todo mundo está vivendo 100 anos. Se você cuidar bem, não tem problema. Se você entrar na medicina, você vai ficar 10 anos preso à medicina, até os 65. Você ainda vai ter mais 35 pela frente, aí depende de você. Agora, se você não for fazer medicina agora, eu vou te dar uma dica. Procura dentro do processo da TARES, na área da saúde, qual o tema que envolve mais você, ou que te chama mais atenção. E você vai escrever a sua obra-prima sobre o assunto. Isso aí vai equivaler ao verdadeiro curso de medicina, porque ela pode deixar muita coisa esclarecendo o assunto. E você pode passar os próximos 10 anos pesquisando isso. Se for fazer medicina, pode esquecer, porque não vai dar tempo. Isso aí é fácil, é só conversar com as nossas médicas, jovens médicas que nós temos aqui, que elas sabem como é que é. 10 anos a pessoa tem que se ligar ao processo médico, não tem saída. No caso aqui, era o caso de ouvir. Você que é um médico de alto nível, um grande político nosso, o que é que você tem a depor sobre esse tribunal aqui, para essa nossa amiga de 55 anos? Tive um colega de turma que se aposentou e fez faculdade comigo, e ele tinha mais ou menos essa idade, 50 e poucos anos. Tem como atuar. Ver o que eles produzem depois. Vai atuar ainda algum tempo, né? Mas como o senhor falou... No mínimo, ele vai morrer sabendo, né? Prepara para a próxima. E ele era firme, fez tudo certinho. Agora, querer fazer alguma coisa assim grande, enquanto a fazer medicina, eu acho impossível. Do jeito que está hoje, é muito abrangente, muito envolvente o processo, absorvente. O que é difícil vai ser a etapa da residência, da residência, que é muito puxado. Pensou? É muito plantão, Como muito... A idade dele não é nada, que isso é bobagem. Não é assim. Eu mesmo me sinto com muita disposição, com 80 agora. Não tem nada. Agora, o problema é a ocupação, porque tem aquele horário, fica marcado, não tem jeito, plantão, hospital. Como é que fica? Isso aí é difícil. Então, agora que eu estou falando, a opção, se a pessoa desistir, é lembrar que ela pode se tornar um especialista de um assunto. Em 10 anos, ela pode fazer um livro fora de série, sobre um assunto que ela vai ficar doutora no assunto, porque nós temos autodidatismo, não precisa fazer faculdade para entender certas coisas. Tem vários livros aí na área de neurociência sendo escritos por jornalistas. Só que, se essa pessoa só chegar aqui, o material que nós temos de medicina na holoteca, acaba com ela.
Tem jornalista escrevendo sobre a área de neurociência, só por pesquisa, então tem Agora, como produzir. conectar os dois conhecimentos assim de cara, não. Nessa altura tem que renunciar, porque não dá. A experiência que nós temos aí, nós temos a Sirlene, tem a Ludmila, tudo é gente lá, a Sirlene está aí. Tem a Ludmila, por exemplo, que tem experiência disso, lá ela sabe como é que é a situação. E outra coisa, são pessoas balzacas e estão totalmente envolvidas. Elas vêm porque de vez em quando fogem, ela escapa, né, escorrega, né, por isso que aparece aqui. A Ludmila teve aí uns dias, ó, ela hoje está aí. Então, o processo não é fácil. Agora, o melhor da história, ela veio para cá, ela estava tratando de doente aqui. Ela chegou aí, não tinha nem, o médico é você, vai lá. Mano. É o trabalho. Até quando descansa, carrega a pedra. Ou seja, maca. Né? No mínimo. Mas olha, pode falar, João. Cristina, aqui na página 26, na masculinologia, na terceira linha de baixo para cima, você fala do superdotado e do lado o decodificador. Você pode falar mais sobre essas duas personalidades dentro do... Bom, o superdotado, evidentemente, ele está usando a genialidade dele, né? A expertise dele, né? Se ele for cosmoético, ele será uma consim solução. O decodificador eu achei interessante citar, porque é o decodificador de códigos, por exemplo, aquela pessoa que consegue decifrar códigos. Essa pessoa é uma consim solução, né? É nesse sentido. Eu achei uma categoria de pessoa interessante de citar. É por isso, é porque ele tem essa habilidade de solucionar problemas que outras pessoas não conseguem. E qual tipo de superdotação você acha que pode mais ajudar para resolver problemas? Qualquer uma. O trafor é trafor, quer dizer, cada um deve usar aquele trafor que tem mais desenvolvido. Né? Eu nunca pensei se tem alguma superdotação que seja melhor do que outra. Eu acho que não, na verdade. Eu acho que a questão é de saber usar no momento. É aquela história que eu cito lá na fatologia, é a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. Né? Ok, obrigado. Cristina, aqui na sua antagonismologia, você faz menção à consim polivalente. O que você observa que pode mais ajudar a consim polivalente, no sentido dela efetivamente ser uma solução e não um problema, a partir do momento em que a tendência, muitas vezes, da polivalência é cair na dispersão? Eu acho que a autolucidez, que é um dos elementos características dessa consciência solução. Sem a lucidez, sem o discernimento, não adianta só. A polivalência, de novo, tem relação com os trafores, mas esses trafores têm que ser bem aplicados. E o que faz essa diferença, eu acho que é a autolucidez. Mas, assim, você pensa em alguma técnica mais específica para que, de modo bem prático, a pessoa possa direcionar melhor essa polivalência dela rumo às soluções? Não, eu acho que... assim, se você observar a tecnologia, vai ver que em cada área do conhecimento humano existem técnicas. Então, o que a consim tem que fazer seja a área que ela estiver, é aplicar aquela técnica, não esquecendo desse aspecto assistencial que tem na coisa. Não existe uma técnica específica para otimizar a polivalência. Existe uma aplicação com uma intencionalidade sadia, né, e com a vontade de ajudar. Eu entendo que seja assim. Sim, mas isso aí já faz parte até da auto-organização, né, que é outra característica, né? Entra tudo, né? Sim. Tem que ter foco. Tá bom, obrigada. Cristina, aqui no ar, como é que você vê, porque às vezes uma consciência solução ele pode criar um estigma de que sempre a pessoa tem que dar uma solução aos problemas, né? Como é que você vê a relação da pessoa consciência solução em saber lidar com o erro? Em primeiro lugar, eu não acho que a consciência solução sabe resolver todos os problemas, mesmo porque isso não existe. Não existe solução para todos os problemas. Acho que nem o serenão pode solucionar certas coisas se as consciências que estão
envolvidas naquele contexto não querem solucionar nada. Isso é que tem que entender. Qualquer problema que surja que envolve mais de uma pessoa. Então, cada indivíduo é responsável pelo final, pela solução. Se a pessoa não quer mudar, se ela não quer fazer uma recim, se ela não quer modificar um pensene, às vezes não é possível encontrar a solução para um problema. Então, não é esse o sentido da Consim-Solução, não. Ela não é uma personalidade que soluciona tudo ou que chega e soluciona tudo de imediato, não. Não é essa o foco desse verbete. E como é que você vê a questão da pessoa de saber lidar com o erro, né? Porque às vezes a pessoa pode não o erro é uma etapa do acerto. Existe o processo de tentativa e erro. Isso é inerente. A experimentação é inerente. Então, se experimenta, erra de novo, até acertar. É assim que nós aprendemos a nos tornar mais aptos para essa condição de solução. Uhum. De solução, não é? De solução, né? Que daí dá outro sentido. E como é que você vê a relação desse tema com relação à inovação e com relação à liderança, desenvolvimento da liderança? São dois aspectos super importantes. Então, a inovação, até a gente falou, quando abordou a questão da criatividade, do raciocínio divergente, a inovação entra nisso aí. Porque, principalmente no setor empresarial, ou até educacional também, às vezes uma empresa ela chega num ponto em que há uma estagnação de ideias novas. Então, ela entra naquilo que se chama de uma crise de inovação ou de uma crise de criatividade. E, nesses momentos, o que eles fazem? Eles buscam pessoas com um alto potencial de criatividade que sejam capazes de gerar ideias novas. Qual foi o outro aspecto? Liderança, desenvolvimento da liderança. A liderança é extremamente importante aqui, porque a Consim-Solução, se ela já não é líder, ela vai ter que ser em algum momento. A grande oportunidade dela colocar em prática esse aspecto de ser capaz de utilizar os seus trafores para beneficiar os outros é quando ela está liderando um grupo. Okay. Né? Então, é extremamente importante. Eu tenho uma sugestão para você. Existe uma técnica chamada metodologia e análise para a solução de problemas, ou na solução de problemas, que poderia entrar na tecnologia. É uma tecnologia dentro da área de qualidade que se chama a sigla MASP, M-A-S-P. Então, uma sugestão para você. Não, vamos colocar assim, vamos verificar o que é. E será que o House caberia aqui também como exemplo? Quem? O House. O House, olha, ele é bom, né? Ele é bom, mas ele às vezes falha um pouquinho na cosmoética, né? Falha um tudo bem, acontece. Mas ele de fato, ele é bom. Cris, parabéns. Cris, aqui atrás de ti, Jussara. Na fatologia, de novo, ali na página, na 7ª linha, a habilidade para mediar e administrar conflitos. Quais as características que você acha, fora a cosmoética, discernimento, lucidez, que precisa ter um mediador de conflitos? Eu não sei se eu sei te dizer, assim, eu acho que tem muitas qualidades, né? Não sei se eu saberia te dizer, por exemplo, a primeira coisa que ele tem que ter é paciência, é uma delas, né? Tem que ter autodiscernimento, tem que ter essa lucidez, tem que ter o fraternismo, tem que saber fazer uma coisa que eu citei aí em vários momentos e que eu até já comentei, que é a escuta. Isso é muito importante. Tem 3 tipos de escuta: a escuta fraterna, a escuta técnica, a escuta parapsíquica. Tudo isso tem que saber fazer. Agora, a gente poderia aqui listar uma imensidão de coisas. E a teática, tu acha que precisa? Teática. Teática? Mas sem teática não existe solução. No mediador de conflitos. Mas, lógico, o mediador de conflitos é uma pessoa que está gerando uma solução. Imagina o que é um diplomata que chega lá num desses países e vai mediar um acordo de paz desse tipo aí. Se ele não tiver experiência naquilo que ele está fazendo, ele não tem aquilo que a gente chama de moral popularmente, né? Ele não tem cosmoética suficiente para autoridade moral para conseguir falar com ninguém. Obrigada. Cristina, em parafatologia, na 5ª linha de cima para baixo, você poderia aprofundar a suportabilidade da condição de porta-assistidos extrafísicos? Sim, isso tem a ver com o que a gente falou antes. No momento em que a pessoa faz uma
Matares, por exemplo, ou no momento que ela atua como consim-solução, nem sempre as pessoas do grupo envolvido ficam felizes com essa solução, entende? Isso faz com que as consciências revertam para a psicosfera daquela pessoa que fez a assistência. Então, ser capaz de suportar essas consciências na psicosfera sem perder o equilíbrio, que é a condição rígida do porta-assistidos. Tá? Se você quiser aprofundar isso, depois tem um capítulo do Homo Reurbanizados que fala sobre isso, e está até na referência bibliográfica aqui. Tem as páginas citadas aí no Homo Reurbanizados. Na página 239 e 240, o professor Valdo aborda bem detalhadamente essa condição de porta-assistidos. Ok, obrigada. Cristina, aqui no A. Na página 25, efeitologia, você colocou... Não, perdão, ali na neossinapsologia. As parasinapses vincadas na paragenética da consim a cada solução nova encontrada. Sim. Eu queria... Não sei se já foi dito, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu vejo que, normalmente, o foco, assim, na maior parte das consciências, fica no problema. Então, eu fiquei refletindo sobre esse item, o quanto a gente está vincando novas sinapses e parasinapses em relação ao problema e não à solução. Então, essa frase me chamou bastante atenção. Se você pudesse aprofundar um pouco. Eu acho que é isso mesmo, né? É bem isso aí. É começar a focar na solução, porque isso fica, cada solução que nós conseguimos, que nós aprendemos, né? Cada problema que a gente consegue superar um gargalo, consegue solucionar, é um aprendizado que fica, que a gente leva na nossa paragenética. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Se isso acontece com os aprendizados, também acontecem com aqueles erros que a gente vem repetindo vida após vida, né? Então, essa fixação no problema que você levantou aí, eu acho bem interessante. Eu não tinha abordado isso aqui, mas eu acho bem interessante de se refletir a respeito disso, de não ficar dando uma tônica tão forte em relação ao problema, com vistas até do que isso vai resultar para as nossas próximas existências. Obrigada. Cristina, aqui no A também, você poderia falar um pouco sobre a relação entre a consim-solução e a prática da TENEPS? Sim, a prática da TENEPS é um momento em que a consim-solução atua, né? É um momento de atuação da consim-solução. Eu acho que não tem melhor solução do que... melhor exemplo, aí, pelo menos para nós, que a média do povo que está aqui já consegue fazer TENEPS. Então, é o melhor exemplo que tem, né? E é um exemplo de uma prática anônima, né? Então, a pessoa aí é consim-solução e faz isso de uma forma anônima. Cris, queria que você comentasse, aqui você pôs no coloquialismo, só deve por banca quem tenha competência. Então, você pode comentar o fato assim, da consim-solução, quando ela absorve uma informação cosmoeticamente como uma solução mais saudável para aquela situação, num grupo, é a solução incompreendida. Você pode falar sobre isso? Quer dizer, a solução que aquela pessoa está trazendo é a mais cosmoética para aqueles fatos, para aquele timing. No entanto, o nível do grupo não permite a compreensão da solução. Então, é a solução incompreendida. E as repercussões disso, o como lidar... Então deixa eu entender. Se essa solução incompreendida, ela, de fato, derivou em uma solução. Ela solucionou alguma coisa? Ela é uma proposta. Então, vamos supor, há um problema, um conflito grupal. A pessoa chega com uma solução que parece a mais cosmoética dentro daquela circunstância. A mais pacífica, que mais vai beneficiar um grupo maior de consciência. No entanto, a solução ela é incompreendida pelo grupo. Então, aí pode acontecer duas coisas. Se chega a uma solução, apesar de ninguém ter compreendido, e aí entra na história do
as repercussões que isso tem, que você comentou, a escagem e tudo mais. Leva para a TENEPS, entra tudo isso aí. Não, né? e a segunda opção, o plano B, é quando prevalece a que não é a melhor solução. A solução não é possível. E você não sabe, que eu disse. não pode resolver. Não tem como resolver naquele momento. É isso que eu disse. A Sim Solução não é aquela pessoa que chega, faz e acontece. Ela não é panaceia. Ela é uma pessoa que tenta, que ela tem a disposição de auxiliar, mas nem sempre isso vai ser possível. E qual a melhor atitude dessa Consim, que sabe que a solução pior foi adotada, que vai trazer prejuízos, e ela fica com a responsabilidade de ser sabedora disso? Ela tem que esperar até um momento mais apropriado. Isso eu já enfrentei muitas vezes. Então, assim, tem que esperar. É mais comum isso. É bem frequente na vida da gente, digamos. Eu acho, não sei vocês, mas para mim isso aconteceu muitas vezes. Então, às vezes, aí tem que colocar o rabo no meio das pernas, voltar para casa. A TENEPS pode ser uma solução providencial, porque vai por trás fazer todo. Isso aí. Vai começar entra a preparar. A questão do exemplarismo, entra a questão da paciência, entra a questão da persistência, de não desistir do assistido. Entende? E calçar os prejuízos da pior solução que foi tomada, porque ainda vai sobrar. Exatamente. E ainda vai ter que vir com a segunda solução. Isso que é deveria a ter sido a primeira. autodisponibilidade assistencial. Entende? É bem interessante. Isso é a autodisponibilidade assistencial. Agora aqui, ó. Obrigada. Uma pessoa que se preocupa rotineiramente com o bem-estar dos demais, mesmo que não sejam do seu grupo ou amigos, assimila com mais facilidade as energias dessas pessoas? O holopensene local influi com mais força? Eu acho que não. Eu acho que a pessoa assimila o que tem em torno, independente dela se preocupar ou não. Porque se ela estiver, por exemplo, ao invés de se preocupar, se ela estiver contrária àquele grupo, ela vai assimilar até com mais facilidade, às vezes. Eu entendo assim, eu não sei o que o senhor acha, mas eu acho que é isso. É isso aí. É possível, de fato, haver complexo quando percebemos que os grupos dos quais pertencemos, assim como a própria humanidade, ainda está repleta de patologias? O completismo existencial é uma situação de mérito individual? Podemos ser completistas com tantas consciências doentes participando da nossa PROEX? Poderia me ajudar nessa reflexão? Bom, eu acho que se não pudesse ser completista, não haveriam tantos completistas, né? Não haveria tantas pessoas que chegaram a essa condição. Se elas chegaram, nós também somos capazes de chegar, né? Agora aqui, em Fatologia, página 24, 8ª linha, de baixo para cima. Fatologia. A dissipação das panelinhas. De que maneira seria, ou isso seria possível, se pela lei da afinidade, podemos dizer que sempre haverá a criação dessas panelinhas? Isso é uma coisa que eu também acho muito importante, que eu coloquei aqui, porque toda panelinha, ela tem um erro de base, que eu acho muito sério, que reverte assim, malefício para todos que estão envolvidos, que é não valorizar os trafores das pessoas que são do grupo mais amplo, eu falo. Quando a gente forma uma panelinha, nós estamos privilegiando, em geral, aspectos emocionais, quer dizer, afinidades emocionais. É a pessoa que eu gosto mais, é a pessoa que pode me ser útil em algum aspecto, né? E deixa de levar em conta os trafores, que são aqueles elementos que poderiam enriquecer o grupo. Então, eu acho assim, esse processo da panelinha extremamente danoso para qualquer trabalho em equipe. É antiassistencial, evidentemente. Mas antes de tudo, assim, é antiassistencial, mas antes de tudo, ele é antiprodutivo, porque ele está deixando de lado os potenciais. Agora, fazendo uma análise aí do seu trabalho, vocês já viram que a Cristina é uma fera, né? Não é fácil, não. Eu avisei antes. Mas agora, só para vocês terem uma ideia, eu tive aqui relacionando as inter-relações de certas coisas. Ela toca aonde dói, em certas áreas, nessas 6 páginas, em solução e problema. Visão macro e visão micro. Transpiração e inspiração. Recebimento e retribuição. Raciocínio convergente, raciocínio divergente.
TARES e TACOM. Quer dizer, não deixou nada de fora, você pegou tudo. Está tudo distribuído no verbete aqui, ó. Eu tive extraindo para a gente ver. Você atacou bem o processo. Essas 6 páginas estão compactadas. Muito sério. Cristina, você pode fazer um contraponto entre a consciência-solução e o salvadorismo, no sentido da consciência-solução não acabar alimentando essa situação das outras consciências que buscam sempre essa solução externa, digamos, busca o salvador da pátria, etc. Esse salvador da pátria não é a solução de nada, né? Ele é o problema. Às vezes ele faz TACOM até, mas às vezes nem isso ele faz. Né? Essa consciência-solução, ela é uma pessoa que não é simpática necessariamente. Né? Ela, que é o processo da TARES. Outra coisa, ela é lúcida. Então, o indivíduo que é lúcido, ele já não entra mais nesse tipo de furada. Né? Então, assim, tem uma diferença muito grande. Agora, a tua dúvida é em relação a alguém que fosse com essa personalidade de salvacionismo? A consciência-solução, a princípio o nome já diz, não é? Um determinado grupo tem um problema, é possível que vá até ela e ela apresente uma solução. Então, como que essa consciência-solução vai estar atuando para não acabar recorrendo sempre nisso e acabarem procurando nela sempre resolver os problemas? Digamos, ela não acabar entrando nessa situação de salvador da pátria. É isso que eu queria entender o mecanismo. Essa consciência-solução, ela não tem o título ou o diploma de ser uma consciência-solução. Então, as pessoas não ficam sabendo que ela é uma consciência-solução e vão procurar ela por isso. Certo? Então, todos nós podemos ser consciência-solução e podemos ser de uma forma discreta. Então, vai depender daquele contexto em que aparece e que a pessoa se dá conta que ela é a melhor pessoa para solucionar aquele problema no momento. Então, isso não foi uma performance anunciada, entende? É um estado de ser. A pessoa já conquistou aquela característica de se dar conta que em determinada situação que se formou, que diz respeito a ela também, ela está ali e ela tem a solução na mão. E muitas vezes ela faz isso sem ninguém perceber absolutamente nada. Às vezes a solução é um detalhezinho que passou, eu acho que eu cito por aí o detalhe decisivo, é um detalhezinho de nada, é uma palavra, uma frase que a pessoa fala e depois ninguém lembra mais que ela falou aquela frase. E aquilo solucionou um problema. Entende? Isso eu vivi, essas coisas todas eu vivi. Obrigado. Agora aqui, o nosso jornalista, o Cláudio Monteiro, está escrevendo aqui: parece que a revista Veja e o Jornal Nacional têm captado a repercussão das tertúlias e do evento sobre a Cracolândia, ocorrido no último domingo do discernimento. O senhor poderia comentar a sincronicidade dessas matérias? Não, eu acho que o negócio começou porque eu comecei a falar nisso, sobre o problema da Band, a Bandeirantes, que fez, e eles insistiram naquilo durante a temporada. Eu falei aqui durante vários dias, depois é que nós tocamos no assunto maior e pegamos o processo do filme. Isso foi mais ou menos uma semana, uns 10 dias que eu falei no assunto. Mas eu penso que o fator desencadeante não somos nós, foi a Bandeirantes com o processo. Eu entrei por aí, pela Bandeirantes, porque eu já estava de olho na Cracolândia. E entrei com a história. Com o problema do filme, exacerbou o processo. Agora, esse povo fica de olho na gente, né? Hoje nós já temos aí, a gente sabe disso, porque é da turma que trabalha lá, que de vez em quando me fala, né, como é que é. Agora, o processo, quem desencadeou não fomos nós, não, nem eu. O processo é a Bandeirantes, que fez um negócio muito sério lá, e não foi só um dia, não. Foi uma série, vários dias em seguida. Agora, ó, para você. A verbetógrafa poderia comentar na parafatologia, página 24, quarta linha de baixo para cima, o item: a limpeza das assinaturas pensenes caco-borradas na história pessoal. Esse é uma, digamos assim, é um resultado positivo de se conseguir chegar a essa condição de consciência-solução. Na medida que a pessoa ajuda outras pessoas a solucionar os seus problemas, na medida que ela se torna
esse elemento que beneficia outras pessoas, ela vai estar limpando as assinaturas que ela tinha negativas com aquele grupo. Porque, veja, se hoje ela está inserida ali num determinado contexto, e isso é muito comum da gente se perguntar, às vezes, no contexto familiar, que às vezes são coisas mais difíceis da gente lidar e a gente não compreende bem por que está inserida ali, né? Então, na medida em que a gente começa a ter essa visão de que nós estamos ali para ajudar aquelas pessoas a solucionarem alguma coisa em relação às suas vidas, nós vamos estar limpando as nossas interprisões com essas pessoas. Tá? A família é o exemplo mais claro que eu tenho em relação a esse aspecto. Agora, é evidente, em tudo que é local que a gente se manifesta, isso acontece. Aqui em cima. Eu queria sugerir também nesse verbete, se houver espaço para o verbete concentrator. Eu sei que... Não. Concentrator, ela está mencionada, se eu não me engano, na numerologia. Beleza, ótimo. Dá uma olhadinha lá, que eu cito vários tipos de consim, a maioria delas são verbetes. Né? Não, é concentrator. Trator, está lá na numerologia. Beleza. Tá? Cristina. Sim. Mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo. Professor, a gente está no encontro de voluntários. Aí ontem, no nosso debate lá com você, você falou lá de Blumenau. Queria te perguntar se você pensa que valeria a pena um esforço conjunto de Paraná junto com Santa Catarina, atuando lá na porta lá, quanto mais você fazer uma mega tarefa, ou força-tarefa, ou regimento, ou exército de, traforistas, você vai ajudar o ambiente. Você sabe, eu sou muito realista com as coisas. Nessa idade dos acontecimentos, a gente não tem entusiasmo com as coisas, você é frio para analisar os processos. Por isso que eu falei daquela cidade toda lá que eu disse. Mas lá tem muita gente boa, muita gente já trabalhou conosco. Então pega essa turma de lá e faça uma espécie assim de campanha para ver se melhora o ambiente. Tem muita gente que está preparada para isso. É que ainda não apareceu oportunidade de falar umas verdades lá dentro da própria cidade. Lá precisa disso. Tem muita gente que fica calado, não saiu de lá. Muitos saíram. Tudo isso tem. Porque você sabe, idiotismo cultural é um negócio sério. Qual a cidade que não tem? Qual a SOCIM que não tem? Todos nós temos. Então é necessário ver aí, no caso, aquilo que está dentro daquela localidade, daquela urbanização, e ver o que a gente pode fazer junto. Agora, o ideal é arranjar gente de lá também, para trabalhar, para melhorar o ambiente. Agora, você pensa bem, as coisas que eles fazem tem muito resultado e econômico financeiro, do ponto de vista de economia, você está entendendo? Em matéria da região. Tem muito processo de folclore na história, muito turismo. Agora, é terrível, né? Quando a gente tem esse negócio. Agora, o que vocês podem combater de cara e esclarecer, fazer grande reportagem, porque eles não permitem fazer, até hoje eu nunca vi. Eles não permitem, porque vai contra tudo que eles têm. Mas é aquele negócio da câmara oculta, que ninguém vê. Era fazer um levantamento de uma Oktoberfest sobre o problema da comatose alcoólica. Aquele monte de gente que chega nos pronto-socorros, tudo em coma alcoólico, porque beberam demais. Aquilo precisa de ser filmado, mostrado para os outros. Uma outra coisa, qualquer coisa que tem uma pessoa aqui que é doutora no assunto, que eu já tentei para ver se ele voltava lá, para ver se trabalhava com negócio nesse sentido, ele falou que nem pagando ele volta lá. É o César Cordioli. Fala com ele que ele foi lá e viu tudo. Ele examinou o processo da comatose. Vocês sabem o que é o processo da comatose? Que o coma alcoólico é aquele que a pessoa bebeu demais, muito álcool na torrente circulatória, então ele entra em coma. Agora lá, vem assim, dezenas de pessoas em coma durante a festa.
Aquilo não vai me dizer que isso está ajudando a nação, está ajudando o turismo, está ajudando a vovozinha. Isso é idiotismo cultural dos piores que existem. Você vai criar coma agora para a população? Comatose alcoólica? Aonde nós vamos com isso? Então, o que eu vejo é o seguinte, tem que arranjar gente de lá. Tem muita gente que está esperando alguém para juntar, para poder fazer algum movimento. Aquilo teria que diminuir um pouco. É muito excesso. É uma libação daquela cidade que desapareceu na Itália, Sodoma e Gomorra. Só que tem que ir lá, não é tanto sexo, o negócio mais é álcool. Então, é o seguinte, há um tsunami alcoólico na cidade. Então, isso aí é uma coisa que não tem jeito de defender. Como alcoólico para a multidão, não tem jeito. E lá vocês sabem, é feito assim, a pessoa está no ônibus, ela olha para fora do ônibus assim, ela recebe uma lufada, vamos dizer, um jarro cheio de chopada na cara dela. Chope na cara. Então é um negócio. Eu penso que tem que ir lá e ver quem é que está lá de dentro, gente de lá, em diversas áreas do comércio, da indústria, que vai fazer um movimento para melhorar a cidade. Agora, que o ambiente lá fica pesado, isso não há dúvida. Eu tive a minha amiga, a gente conversou aqui, ela esteve comigo lá embaixo. E eu falei com ela, você está fazendo um trabalho muito difícil, cuidado que você está under ataque. A situação era precária. Agora, o que se passa? Vê um carro, passou em cima dela. Ela está saindo do carro. Ela estava junto da porta do carro. A hora que ela está saindo, passou um carro em cima, acabou com ela. Isso foi uns 15 dias depois que ela conversou comigo aqui. E eu tinha falado, você está under ataque. Under ataque quando a pessoa está com tudo quanto é mega assediador atrás, devido ao trabalho que ela está fazendo, que é muito importante. Você tem muito cuidado com isso. Agora, coitada, ela estava com cuidado, mas mesmo assim, foi sair do carro, o carro passou em cima. Mas foi pedágio ou acidente? Tudo aconteceu, estou falando tudo baseado em fatos. Agora, a propósito, eu nunca fui numa Oktoberfest, tá? Eu não sou besta, já conheço essas coisas. Eu já vi muito excesso por aí. Outra coisa, eu só conheço, aqui, conheço os ripongas, a situação toda. Eu vi isso tudo, Tijuana, conheço tudo. Entende? Não é fácil. Pegue pessoas que tenham vontade de renovação e fale sobre a tarefa do esclarecimento. Às vezes vai ajudar. Senão, nós ainda vamos ver muita gente morrendo mais cedo, etc. Tal. Uma outra coisa, fala com eles para aumentar o cemitério. Tem que dar, assim, umas expressões de choque. Que tal a gente aumentar o cemitério? Fazer um piquete para aumentar o cemitério, porque vai morrer muita gente devido ao choque, devido ao coma alcoólico. Tudo isso é bom. E aqueles que vão lá e morrem fora? Temos que enterrar as pessoas que têm coma alcoólico aqui. Não devemos exportar os comatosos para outra cidade. Valdo, a gente vê que os alcoolistas anônimos, ex-alcoólatras anônimos, eles não lideram assim campanhas sociais mais sérias em relação a esse combate dessas festas. Não falam nada disso. Que não tem só. Agora, não falam por quê? Porque eles têm medo das indústrias, vão acabar morrendo de uma hora para outra. São um pouco tímidos. Por isso tem que juntar uma força-tarefa, um monte de gente. Para não ficar só uma pessoa, não pode ser. Não, isso eu já falei com a turma de lá mesmo. Tem que ser um grupo. Um grupo que começa a ter força e ganhar ambiente, ganhar espaço de difusão da ideia. Eu acho difícil. Agora, entre os idiotismos do Brasil, esse aí eu já escrevi faz não sei quantos anos já está falando, tem nos meus livros, tem por todo lado. Uma ironia botar aquela plaquinha que eles põem, beba com moderação. Pois é. Não, aquilo é para chatear, né? Isso aí é para tapear o governo. É aquilo que chama de politicamente correto. Gente, eu sei que eu já trabalhei nesse negócio, eu vi os negócios. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Meu pai tinha problema alcoólico com os negócios todos. A minha família, eu vi um monte de gente assim. Um monte de amigos meus eu tratei desse jeito. Em Uberaba eu tratei disso. Quando eu cheguei, que me convidaram para trabalhar dentro da indústria, eu entrei como infiltrado para acabar com a indústria de bebida alcoólica pesada. Que são os destilados, que são piores do que a cerveja.
A fábrica foi fechada. Quer dizer, nós somos triunfadores dessa história, somos vitoriosos. É um êxito, querendo ou não. Eu tenho isso na minha conta. Agora, o que se passa? Tudo por causa dos processos que eu vi. Não é fácil. Eu só vou contar um caso para vocês. Em Uberaba, a gente saía quase sempre às quartas à noite, eu e o Euclides, e tinha um caminhão. A gente enchia esse caminhão de cesta básica de comida e distribuía na periferia mais necessitada da cidade de Uberaba. Isso ano após ano, semana após semana, mês após mês, anos. Numa das coisas que eu encontrei, eu já era médico na história toda, então podia dar receita, aquela coisa, já era dentista, já trabalhava na faculdade, aquele negócio todo. Mas nós saímos os dois caladinhos para fazer essa assistência. Agora, um dia, me chamam para ver uma senhora que estava dentro de uma espécie de condomínio, mas tudo fechado. Nós nunca tínhamos entrado lá. Tinha um muro que fechava tudo com umas casas lá dentro. A hora que eu entrei, eu vi um horror. Então, o que é que nós constatamos? Tinha um cara que era um sujeito que tinha dinheiro, ele construiu uma série de casas, fez uma espécie de condomínio, tudo pobre. As pessoas vinham das fazendas e ficavam lá. Com o passar do tempo, não tinha dinheiro. Então, mas tinha que ficar lá. Então, o que ele fazia? Ele dava cachaça para aquele povo, então o povo começava a tudo ficar de barriga grande e afinar o pulso. Daí a pouco ficava com aqueles olhos compridos, aquele negócio todo caindo. Então o álcool já estava tomando conta, morria e enterrava. Agora aí nós descobrimos que aquele negócio, mais de 20 casas, era um monte de gente que estava morrendo já há algum tempo, que o governo não sabia, a prefeitura não sabia, a parte de nada. A gente colocou a boca no trombone, falou assim, primeiro tem que ir atrás desse homem, que isso aí é um carrasco, está matando os outros todos. Agora, eu fui tratar de uma mulher que estava reclamando do marido. Eu cheguei lá e vi aquilo. Ela falou assim, não, doutor, mas aqui todo mundo é assim. Vai ali naquela casa, vai ali no outro, vai ali. Eu fui, não pude dormir aquela noite, a hora que eu vi a situação. Aí eu cheguei com o meu e falei assim, nós temos que falar com a saúde pública aqui. Eles têm que vir ver. Foram lá e acabaram com tudo. Agora, o homem acabava e ficava com todas a fortuna, a fazenda dos caras, o negócio todo, depois que ele entrava ali, começava a dar bebida e acertar, até dominar. E depois enterrava. Eles enterravam tudo caladinho, escondido, uma matança. Ninguém sabe, na ocasião eu nunca fiquei sabendo quantos que morreram lá. Então tudo através do álcool. Agora isso tudo, o negócio era revoltante. Eu era rapaz, tinha uns 30 anos por aí, a situação precária, a gente viu tudo, mas eles acabaram com o negócio. E eu falei, a primeira coisa, derruba os muros todos. Tem que mostrar a realidade que está lá dentro. Aquilo estava oculto tudo. E o povo morrendo. Agora eu lá, eles me perguntavam, mas por quê? Eu falei, não, você olha, os olhos ficam fundos, os punhos ficam mais finos e a barriga cresce. É o processo do álcool mais avançado, bravo. Pois é o problema da cirrose e outras coisas mais que davam. Agora, um monte de gente. Agora, ele pegava e criava ambiente para aquilo. E era o chefe da família que era o primeiro que entrava. Com isso, depois ele pegava tudo. Toda a fortuna, os bens da pessoa, tudo. Uma vergonha. Álcool. Cristina? Isso nunca apareceu em jornal. Ninguém nunca falou nada. Um questionamento aqui é para a Cristina e para o professor, por favor. Aqui você aborda na Consciência Solução o sinergismo evolutivo autodisponibilidade assistencial. E esse sinergismo aconteceu aqui no CCCI. Sábado passado houve o encontro dos voluntários do CAEC. Quinta-feira houve da Conscius e atualmente está ocorrendo do IPC. Então, o que favorece, professor, assim, como que atuam os amparadores na questão de preparar a pessoa para a função que ela exerce?
Não, eles estimulam, né? Inspiram todo mundo que pode, quando Mas qual é o pode. período? Assim, eles vão preparando essa pessoa para Não, é determinar quando as pessoas se predispõem ao processo. Então, o termo é Se esse. de haver um holopensene favorável. Pois é, mas o primeiro trafor é a disponibilidade pessoal da pessoa, É. então, né? E a pessoa vê que ela tem alguma motivação para entrar naquela onda, ou naquele sentido, naquela linha de pensamento, aquela vertente de realização. Aí os Se amparadores, tem uma motivação. os Aí amparadores os amparadores vão atuando. estimulam. Aí os amparadores vão atuando em cima Bom, desse aquele que desenvolvimento pode. da pessoa. Agora aqui. Em Principiologia, página 24, terceira linha. Poderia falar um pouco mais sobre o princípio da verpon? A verdade relativa, lógico, né? Porque nós estamos falando... Engraçado que essa semana alguém já perguntou isso aqui sobre o outro verbete, vocês lembram? Falou sobre o princípio da verpon. Se nós estamos falando de solução, é óbvio que as ideias de ponta são super importantes, que são as ideias inovadoras, né? É nesse sentido aí que eu coloquei esse princípio relacionado ao tema. Cristina, aqui no D, parabéns pelo verbete. Em parafatologia, na quinta linha, eu não sei se você já comentou, a suportabilidade da condição de porta-assistidos extrafísicos. Eu comentei, mas posso falar de novo, né? Que é o processo de escagem, na verdade, né? É a condição de quando a pessoa vai fazer uma TARES, ou quando ela vai se propor a resolver algum problema qualquer, ela traz para a sua psicosfera as consciências que estavam atrapalhando aquela questão. Então, a suportabilidade é a capacidade da consim suportar a carga de consciência. Então, tem pessoas que vão conseguir suportar poucas, outras têm uma grande capacidade, conseguem carregar muitas, e às vezes por horas, às vezes por dias, por semanas. Isso tudo tem a ver com a suportabilidade. O tempo que ela consegue reter na psicosfera dela. Cabelagem, né? Exatamente. Uma segunda pergunta aí, até para o professor Valdo. Eu queria entender, professor, as palavras sesquipedais, a importância delas no texto e por que elas... qual a frequência que a gente pode usar num texto? Olha, aí tem várias abordagens que você deve fazer. Primeiro, palavra sesquipedal, em português, geralmente, significa linguagem mais erudita. Por quê? Ela envolve quase sempre os afixos, quer dizer, principalmente prefixos e sufixos, mas principalmente prefixos. Agora, o que se passa? Ela significa também uma síntese, embora seja grande, ela é uma síntese. Em vez de você falar uma frase, uma sentença enorme, que a pessoa às vezes se perde no meio, você faz uma palavra só que faz a pessoa pensar sobre as sílabas, os constituintes daquele termo, daquele vocábulo. Isso aí ajuda na sesquipedal. Agora, conosco, nós temos palavras demais que são novas, que são neologismos. Uma boa parte delas são sesquipedais. Essa aqui, por exemplo, aqui, ó, a Cristina já colocou, consciência-solução, a especialidade interassistenciologia. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas. É uma sesquipedal. Agora, nós temos uma série de especialidades. Agora, veja, essa especialidade, não tem jeito de você diminuir isso aqui. Inter, quer dizer, entre duas pessoas ou entre as pessoas. Assistência e logia, que é a ciência. A ciência da assistência entre as pessoas. Agora, por exemplo, se eu falar assistencialidade, isso é uma coisa. Agora, interassistencialidade, já mudou tudo. E outra coisa, ninguém usa isso. Somos nós que usamos. Praticamente essa palavra quem criou fui eu. Agora, ela deriva uma opção de coisa que tem aqui. Interassistencialidade, está aqui, tem várias vezes, deve ter mais de umas 10 vezes interassistencialidade. Agora, então, vamos entender como é que fica isso. Assim tem uma série delas aqui. Agora,
O que tem mais nesse verbete é interassistenciologia e interassistencialidade. Mas agora, vamos supor, holopercussienciologia, é outra que está aqui. Ó. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Agora, holo, quer dizer, é tudo, o conjunto inteiro, a tudologia. Percussiência é aquela capacidade aguda de perceber alguma coisa da cognição. Então, é a hiperacuidade. E logia, que é o processo da ciência. Agora, veja, um palavrão, ok, mas funciona, é técnico, é prático, é lógico, é racional e outra coisa, praticamente insubstituível. Você não arranja outro jeito para colocar aqui. Nós não estamos falando de linguagem bárbara. Português não é linguagem bárbara. O inglês é. Português não é linguagem bárbara. Ele é formado, tem processo lógico, a coisa toda. Isso aqui, ó, é português que vem do latim, que passa por uma opção de coisa. É só olhar. Por isso que nós temos sempre etimologia. Olha bem, nós vamos ver aí o que é que estão falando, o que é que está falando aqui sobre isso. Agora, Valdo, na enciclopédia, no dicionário Sesc Pedal, a definição é algo grande, com tamanho maior. Não foi eu que criei esse termo de palavra Sesc Pedal, não. Isso já existe até na literatura. Agora, no caso do verbete, por exemplo, a Sesc Pedal seria quantas sílabas? Não, nós estipulamos e fizemos o critério de 10 no mínimo. Se você colocar 9, nós estamos perdidos, porque aí tem muita palavra que tem. De 10 já começa a ficar difícil. Agora, eu tenho uma listagem, que depois eu vou pôr na enciclopédia, das Sesc Pedais, uma listagem imensa, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 sílabas. E outra coisa, a maioria nós usamos. Agora, Valdo, uma última questão ainda em relação ao Sesc Pedal. Do processo cognitivo, em termos de pensamento, ela ajuda no processo da síntese? Não, ela ajuda no processo da síntese, mas isso não. Ela ajuda no aprofundamento da compreensão. A intelectualidade da pessoa. Ela aprofunda o processo. Porque a pessoa começa a articular e ela vê pelas abreviações do próprio processo de afixos, sufixos e principalmente os prefixos. Isso aí ajuda demais. Você olha que aqui ó, tem uma série. Ó. O inter, o alto, cosmo, evolúcio, alto de novo. Tem uma série deles aqui. Ó. Tudo isso é prefixo. Que estão compondo essas palavras. Agora, o que tem mais nessa aí, é lógico, é o inter, devido à interassistenciologia. Agora, esse verbete, eu quero falar para vocês, que tem 17 Sesc Pedais, com mínimo de 10 sílabas. Agora, se você, com o tempo, você nem percebe como é que você entendeu tudo, e não teve trabalho nenhum. No entanto, você está engolindo as palavras todas grandes. Deixou de ser aquelas besteiras do americano que não gosta de uma palavra grande, eles chamam até de palavrão, né? Tudo eles querem diminuir. Isso é coisa de bicho, entende? É falta de raciocínio, é a pessoa que não quer pensar muito. Então passa tudo por cima, entende? Isso aí é que é uma pena. Cristina. Nós temos que fazer as pessoas pensar. No Brasil estão querendo caminhar para isso. É o Ministério da Deseducação que está falando lá sobre o processo da mentalidade. Isso. Você viu como é que é, né? Mas, olha, isso eu acho que não pega, não. Por enquanto, pelo menos, essa geração que está aí, eles não conseguem acabar com isso, não. Não adianta querer. Tem muita gente aí que está desperta a vida inteira trabalhando com processo de autoconhecimento, eles não vão abrir mão de uma coisa dessa. Então, daqui a pouco, os caras começam a falar, nós vai, etc. Não dá, né? Isso aí não dá. Tem que dar um jeito. Não compensa. Então, qual o esforço que a gente teve de estudar? Então, não precisa de estudar mais, não precisa de escola, não precisa de nada disso. Se é para falar qualquer coisa, então eu vou falar só na base da banana. Vou dar banana para esses caras. Tudo. Dá vontade de perguntar para o ministro, né? Como é que ele chegou a ministro da Educação? Não, mas esse ministro não fala não, coitado, que só falta eles acabar com ele. Eu não sei como é que ele dorme à noite. Que é muita gente pensando mal dele aí, já faz algum tempo. É antes disso. O ministro da Deseducação. É impressionante. O cara é bravo.
Cristina, aqui no C. Muito bom o verbete. Eu queria te perguntar aqui na fatologia, você fala da celeridade nas ações profiláticas. Eu acho que isso aí, de forma geral, toda patologia dá exemplos disso, mas eu queria que você passasse mais dos seus exemplos pessoais, aprofundasse essa questão de ter essa prontidão e agilidade na questão da profilaxia. Isso aí envolve um aspecto que é a auto-organização. A primeira coisa que eu vejo é a questão da auto-organização, né? E o planejamento, a capacidade de planejar. Então, é aquela situação, os exemplos que eu tenho são de organização de eventos, por exemplo, em que eu já trabalhei. Houve uma época em que nós fazíamos viagens para o interior do estado, lá no Rio Grande do Sul, levando palestras em cidades, às vezes, que não tinha entrado a Conscienciologia ainda. Né? Ninguém tinha dado nenhuma aula lá sobre Conscienciologia. Então, era um ambiente muito assim, cru em relação a isso. E nós tínhamos que calçar a nossa estada lá. Não era fácil, porque às vezes haviam muitos contrafluxos, situações dessa natureza. Então, aí as ações profiláticas eram extremamente importantes. Então, isso envolvia planejamento, envolvia ir até o local com antecedência, envolvia no dia do evento chegar lá e ficar hospedado num hotel, envolvia trabalhar extrafisicamente com as consciências antes de chegar na cidade. Isso tudo eram ações profiláticas, né? Um exemplo disso que eu posso dar, que foi muito marcante para mim, foi a questão de, por exemplo, numa dessas cidades, dias antes da gente chegar para fazer essa palestra, eu precisei pedir licença extrafisicamente para a consciência que se julgava dona da cidade. Então, eu tive... Eu não tenho certeza se era a consciência ou se era a consim projetada, porque existia uma consim lá que se considerava dona da cidade. Então, eu sei que tem relação com essa consim, mas eu não sei se era ela que estava projetada ou se era as consciências que tinham a ver, porque ela estava transfigurada, para te ter uma ideia, com roupas de papa, com joias aquelas de igreja, mostrando um poder enorme sobre aquela população. Então, eu tive que chegar na frente dela, eu lembro que era como se eu estivesse na frente de um prefeito, explicando o que nós íamos fazer lá, entende? Então, isso é uma ação profilática, já. Mas aí já é do ponto de vista extrafísico, né? Mas essas ações, esse calçar todas as possíveis problemas que possam vir a acontecer num evento, é ação profilática. E aí, com as variáveis multidimensionais, a coisa amplia bastante. Amplia bastante, mas tem que ter essa variável. Tem que ter, porque um dos erros, por exemplo, que podem acontecer acidentes de percurso, é quando a pessoa não pensa nessa possibilidade. Não. Outra questão aqui, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se foi falado, mas na tipologia, você fala das pseudo-soluções e no número 1, abandono, está como solução. Foi corrigida já. Ok, obrigado. Em parapatologia, na 8ª linha, eu gostaria que você aprofundasse um pouco a transformação dos vínculos bélicos do passado em vínculos de afeição sincera. Olha, isso eu acho que é o que acontece, o melhor exemplo disso é o que acontece na família da gente. Sempre tem aquelas pessoas com as quais a gente tem problemas, desde criança, né? Tem aquela pessoa que não afiniza com a gente e quando é criança a gente briga, tem aquele monte de conflitos, mas com o passar do tempo, o que vai acontecendo, e eu acho que numa família que é razoavelmente saudável, eu não estou falando quando existem patologias maiores, né, porque aí podem derivar em situações mais críticas, mas, de maneira geral, a nossa tendência é ir aprendendo a compreender aquelas pessoas, porque, veja, mesmo quando a pessoa ela tem um problema grande, o simples fato dela ser um pai, ser um irmão, ser uma mãe, né, isso já faz com que a gente pense 2 vezes antes de julgar mal aquela pessoa. Então, com o passar do tempo, o que eu verifiquei, no meu caso, pelo menos, é que isso ocorreu. Existiam na minha família, nós éramos em 6 pessoas, tá? Existiam 2 que tinham uma afinidade muito grande comigo e que eram verdadeiros amparadores. E outras 3 eu tinha uma dificuldade um pouco maior,
né? Algumas até com vínculos de amizade, mas com alguns elementos de problemáticos. E com o passar do tempo, eu aprendi a sentir um afeto sincero por essas pessoas, mesmo com aquelas que eu tinha rixas quando eu era criança, quando eu era adolescente, e algumas duraram até a idade de adulto jovem, né? Mas isso aí eu acho que é o processo mais inteligente da evolução, é colocar as pessoas que têm problemas, conflitos, na mesma família. Mas essa transformação para você se deu a partir das suas reciclagens intraconscienciais? Com certeza, né? Mas o fato de ser da família auxilia muito. Ok. Porque a gente, por mais que tu tenha conflito com a pessoa, ele é teu irmão, ele é teu pai, ele é tua mãe, entende? Sim. Então só esse fato faz com que a gente comece a fazer um esforço maior de compreensão. Se fosse outra pessoa, a gente podia até virar as costas e ir embora, nunca mais aparecer, mas família não dá. Uhum. Então, é por isso que eu acho que é um mecanismo muito inteligente. Ok, muito bom, parabéns. Cris, e por isso eu vejo assim, apesar do seu binomiologia está bem completo, o binômio admiração-discordância, que é parte direta da Thares, eu acho indescartável, eu acho que ele cabe bem, porque esse binômio, para chegar da admiração para a discordância, tem um estágio, que é o estágio da intercompreensão. Enquanto ele não acontece, a gente não consegue chegar na discordância. Então, por isso, muita gente usa o binômio assim, direto, admirava, de repente vira o cão chupando manga. Se a pessoa não pode nem te ver mais. É porque você decepcionou ela sem saber. Ela criou de você uma imagem equivocada, maravilhosa. Ela mesma desfez essa imagem e ela mesma fica zangada porque foi pega numa fragilidade de observação. Então, quando a gente entra nesse binômio da admiração e discordância, passando pelo estágio da intercompreensão, ele cai realmente numa discordância pacífica, cosmoética. Então, é bem importante, eu acho, o papel dele na solução. Mais do que pacífica, ela é uma discordância que passa a ser em certos aspectos. Porque em outros a gente começa a perceber, até falando mais sobre esse caso, a gente começa a perceber os trafores da pessoa, que antes não conseguia enxergar. Exato. Quem é que está com o microfone aí? Vamos ver. Como é que é? Não vai falar nada hoje? Hein? Um processo desse, com sim solução, com todos os problemas da Argentina. Hein? Pode falar. Cristina, aqui no... Paulo. Lá na página 25, você fala em laboratoriologia, né? O laboratório conscienciológico da pensionologia. Eu vi que você ressalta bastante a condição da pensionidade aí no verbete, né? Você podia ampliar aí essa questão do laboratório? Do laboratório da pensionologia? Isso. Porque ele é um laboratório propício a reflexões, a cogitações, né? Ele é um ambiente otimizado para isso. Então, é um momento, por exemplo, se a pessoa está com alguma coisa que ela não consegue resolver, que ela quer chegar a uma solução, esse é um laboratório indicado. Eu mesmo usei nesse sentido mais de uma vez, né? De chegar lá e as ideias ficam mais claras, aí consegue enxergar possibilidades que antes não tinha acessado. E muito por insight dos amparadores que trabalham ali, né? É nesse sentido. Eu queria trazer outro ponto também. Você consegue relacionar aí para mim a questão da solução com o curso intermissivo, com o intermissivista? Sim, eu acho que até eu cito em algum momento, na laboratoriologia mesmo eu cito, o laboratório conscienciológico do curso intermissivo. Veja bem, eu acho que uma das funções do curso intermissivo, se é que a gente pode falar assim, é tornar a gente mais apto a solucionar os problemas. Porque até então a gente errou demais. Então está na hora de começar a aprender a se sair melhor das situações.
Para isso existe o curso intermissivo. Então, ele nada mais é do que uma escola de consciência-solução, eu acho. Página 25, Cristina. Antagonismologia. Nós temos duas palavras, expertise e esperteza. Para mim é bem semelhante. Expertise é a habilidade, é o talento, né? O trafor que a pessoa tem. A esperteza já é a tapeação, o jeitinho. Então, existe uma diferença entre as duas coisas. Uma coisa é solucionar, outra coisa é tapear, é dar o jeitinho. Você acha que ela perguntou com esperteza ou com expertise? Eu vi que tinha gente que estava rindo lá em cima, sabe? Tem uma especialista no assunto. Vocês viram? Lá, ó, olha lá. Ela está cobrindo o rosto assim, ó. Você estava rindo aí da história do expertise mas está muito bem colocado e foi muito bem lembrado por ela, tá certo? É o caminho. De qualquer maneira, com a Cristina, vocês aumentam a expertise. Esperteza não precisa, porque muita gente aqui já é muito esperta demais. Mas igual a expertise é preciso mesmo. Isso é uma necessidade. Valdo, sim. Aqui, sobre aquele DVD que eu consultei na Editares, foi? ele é particular. É esse aqui? Do lançamento do livro dele, não é para pôr à venda. Não vai não? Agora, eu vou ver lá direito. Não, eu preciso saber disso. Eu vou ver o Daniel lá que eu quero ver isso com calma. Ele não está à venda lá. Os 2 DVDs estão aqui, ó. O DVD é muito bacana. Está muito bem apresentado. Pode ser que ele agora, isso apareceu lá em casa. Sabe, para pôr à venda, mas não está à venda. Ainda não está, não, né? Ninguém falou nada. Está muito bem feito, muito bem apresentado. Está perfeito. Eu não achei nada aqui para falar disso. Está perfeito. Por isso que eu queria saber se está vendendo, qual o preço. Eu não sei onde é que tem. Eu não tenho ideia. Agora, Cristina, eu estou esperando mais os 50 verbetes próximos, tá certo? E o livro, tá ok? Mais uma vez, muitas graças. Valeu bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 168 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 13 perguntas respondidas online, 46 votos presenciais, 6 votos online. Vamos solicitar só uns minutos de silêncio, mesmo as pessoas que precisam sair, para poder ouvir os recados. Obrigada. Hoje temos 5 recados. Cadisha, SP3, Vivian e Adélio, segundo encontro de empreendedorismo, Alcira com Sintrafor, Rosa, programa Verbetografia, Will, oficina da Apex. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós gostaríamos de fazer um agradecimento aqui especial a 11 empresas que fazem o apoio, o suporte aqui à enciclopédia da Conscienciologia, o Tertuliário. São elas a Portato Italian Food, que é um restaurante de comida italiana aqui no shopping, a Subway Sanduíches, no shopping e no centro, na rua Schmelfeng, a Menta Limão, que é uma loja de sucos aqui do shopping também, a Vivenda do Camarão, né, refeições de camarão, o IPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a Pomare, a mercearia aqui de Foz do Iguaçu, a empresa La Cité, lá de Porto Alegre, se tornou amiga da enciclopédia recentemente, a Hopper, que é uma instituição de pesquisa que trabalha com o processo do marketing educacional, a Coraza Imóveis de São Paulo, de São Bernardo do Campo, que trabalha também com aluguéis, com o processo de imóveis, a Arte Tintas, uma empresa nova aqui em Foz do Iguaçu também, patrocinando aqui a tertúlia, que inclusive patrocinou o processo aqui da reforma do holociclo e da holoteca, e a Pastilhas Valda, que é nossa patrocinadora já há quase 2 anos. Então, as empresas que tiverem interesse em participar do patrocínio às tertúlias, podem entrar em contato com a gente através do telefone 45 3525 2652. E lembrando que no dia 3 de julho, nós teremos o sorteio de uma vaga para o Congresso Internacional dos Intermissivistas e também um livro, Onde a Religião Termina. Obrigado.
Boa tarde, pessoal. Em nome do IPC, nós gostaríamos de convidar todos a estar participando do ECP3, que vai estar ocorrendo no Rio de Janeiro, no período de 16 a 18 de setembro. Lembrando que esse curso é um curso sem pré-requisito. Então, se você tem algum amigo, familiar, que conhece as ideias da Conscienciologia, mas ainda não chegou, é a oportunidade de você ser a Consim Solução, acessando esses intermissivistas e trazer para participar desse curso, ok? Muito obrigada. Todos. A Unicinho Discernimento está organizando o 2º encontro de empreendedorismo aqui da Cognópolis. E queríamos convidar para vocês participarem do evento nos dias 15, 16 e 17 de julho. No evento, vamos apresentar o espaço empresarial de uso compartilhado, o Interoffice, que será lançado durante o evento. A gente vai apresentar oficinas que vão ajudar as empresas que queiram se instalar no Interoffice a poder já estar funcionando com melhor otimização. Então, a gente vai ter também a apresentação de cases de sucesso, a exemplo da Subway, Evolui, AKS Inovação e o trabalho da Anja com a arquitetura aqui na Cognópolis. Pessoal, é interessante observar que a ideia é dar ênfase ao processo de empreendedorismo na CCCI. Então, o encontro de empreendedores vai ser também para a criação da Interoffice, criação de uma lista que a gente possa estar fazendo de empreendedores com interesses. Nós estamos reforçando também o Conselho das ECs. A ideia é que a gente possa dar um apoio maior ao empreendedor, apresentando aí o caso do Sebrae com o Empreendtec, que é um curso para empreendedores, é como se fosse um ECP1 para empreendedores. E quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em ajudar nesse evento, né, nós estamos passando aqui o contato receptivo@discernimento.org ou o telefone 2102-1400. A importância é reforçar a questão do empreendedorismo na CCCI. Nós vamos ter a presença do PTI também, da ACIF, e a ideia é divulgarmos e criarmos um grupo coeso nesse sentido. Obrigado. Boa tarde. Gostaríamos de convidar as pessoas interessadas em mapear ou identificar o seu trafor propulsor da sua evolução. Este curso Consim Trafor oportuniza a pessoa, através de dinâmicas específicas de autopesquisologias, identificar, decodificar, reverificar e elaborar a sua explicitação traforista, doando o seu Labicon como uma oportunidade evolutiva, otimizando assim a sua autoconsciência quanto às suas potencialidades evolutivas. Este curso será administrado nos dias 1, 2 e 3 de julho, aqui no CAEC, na Conscius. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. O convite é para o programa Verbetografia. A gente está lançando agora, vai começar agora nas 2 primeiras semanas, primeiros finais de semana de julho agora, dia 2 e dia 3, depois dia 9 e dia 10 de julho. A parte presencial. Vai ser aqui no CAEC, e a gente convida todos que queiram fazer um verbete para ser encaminhado para a enciclopédia. Esse curso, esse programa, é um programa semipresencial. Então, nós precisamos de assistir 3 aulas que já estão disponíveis no site da Tertúlia, são aulas virtuais. Se você entrar no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo, você vai encontrar essas 3 aulas. Essas aulas estão disponíveis a todas as pessoas. No programa Verbetografia, na parte presencial, no primeiro dia logo, a gente já começa a trabalhar no tema que a gente vai fazer o verbete. Portanto, é preciso que a gente faça as inscrições até o dia 30, no máximo, para poder dar tempo da gente aprovar, junto ao professor, qual é o título do verbete que vai ser desenvolvido. Porque no dia 2, a gente já vai iniciar elaborando o verbete. A gente convida todos, é um ambiente de trabalho, um ambiente agradável, apesar de ser intensivo, ele é tranquilo, ele é descontraído e apropriado para a gente escrever o verbete da gente. Obrigada.
Boa tarde, eu só gostaria de convidar em nome da Apex para a oficina proexológica que vai estar ocorrendo neste domingo, às 8h30 até às 11h30, uma atividade gratuita. O tema que nós vamos estar trabalhando é autoplanejamento evolutivo, vai ser coordenado pelo professor Caio Polizel. É uma atividade bem prática, esse é o objetivo da oficina proexológica, onde ele vai estar trabalhando isso, como que a pessoa pode otimizar o planejamento da existência dela. Ok? Então, vai ocorrer aqui na Apex, fica aqui no Salão das Dinâmicas, das 8h30 às 11h30. É só encaminhar um e-mail para realizar a inscrição para contato@apexinternacional.org ou deixar o nome aqui na recepção do CAEC. Ok? Estão todos convidados. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Predisponência à Reciclagem, especialidade Resexologia. Autora Magali Ornelas. Obrigada e boa tarde a todos.